Bom dia, então. Antes de mais, queria agradecer à organização pelo convite para estar aqui presente. É com todo o gosto que aqui estou e dar também os parabéns à Câmara Municipal pela organização deste congresso. Cumprimentar, então, todos os presentes também e dar início... Só por aqui o tempo. Bom. Muito bem. O tema que eu me propus trazer aqui hoje, ponto de Lima e organização económica do Alto Minho, enfim, em linguagem mais medieval, talvez mais do Entre Lima e Minho, na Idade Média. Que a questão será um bocadinho, tendo Ponte de Lima como centro deste espaço que podemos designar, que, enfim, desde o século XIX, XX, que se costuma chamar como o Alto Minho, que, enfim, temos mais objetivos porque geográficos, no fundo, corresponde mais ou menos à zona entre os rios Lima e Minho. E, portanto, aqui a ideia era um bocadinho traçar algumas reflexões em torno da organização económica deste espaço, mas que necessariamente, ao falar da Idade Média, e não só, ao falar da parte da organização económica, é indissociável também falar numa dimensão que podemos designar de política e social, mas centrando sobretudo na dimensão económica, e, portanto, dando, portanto, uma centralidade, mostrando de que forma, durante este período, este espaço evolui, de que forma é que Ponte de Lima se vai destacando neste território. Portanto, queria começar, antes de mais, por referir que estas reflexões partem muito de trabalhos feitos por autores consagrados, em particular que queria destacar o professor José Marques, que de facto muito publicou sobre esta região, tem inclusivamente em 2017 publicou-se pela Universidade do Minho, pela Casa Museu de Monção, com a iniciativa do professor Capela, um volume em que se de facto congregou todos os estudos do professor José Marques relativos ao Alto Minho e Galiza. E, portanto, queria, por um lado, destacar e prestar sentido de homenagem ao professor José Marques por todos os trabalhos que desenvolveu, neste caso específico, sobre esta região que lhe era tão querida, até por questões familiares, como é óbvio, e também a professora Amélia Andrade, como é evidente, tem uma obra por todos bem conhecida, desde, enfim, da sua dissertação de mestrado e tese de doutoramento sobre esta região, e, portanto, são dois autores a partir dos quais, naturalmente, as reflexões que eu vou desenvolver partem muito dos trabalhos que eles fizeram, e outros autores, naturalmente, mas, em particular, queria destacar estes dois pelas temáticas que aqui trago. Antes de mais, uma observação rápida relativamente ao quadro físico, o quadro físico do território, que vamos já ver um bocadinho de seguida, no fundo, atravessado por dois cursos de água importantes na Idade Média, navegáveis, até mais ou menos no caso do Rio Lima até Ponte Lima, enfim, no mais do Ponte da Barca, e o Rio Minho navegava claramente até Valença, eventualmente um bocadinho acima, mas sobretudo até Valença. E, portanto, dando aqui uma dimensão muito importante neste período, nesta questão, como veremos já de seguida. E, portanto, o seu contexto físico e espacial, que passa muito, como digo, vamos ver de seguida, pela questão das próprias vias de comunicação existentes na altura, e também um contexto histórico que vamos referi-lo, enfim, de forma muito resumida, mas que é importante também destacar, como, por exemplo, a professora Amélia Andrade também estudou na sua tese de doutoramento, mostrando precisamente que entre os séculos XII e o XIV estamos a falar de um território, em certo sentido, entre dois espaços políticos mais vastos, o Reino de Portugal a sul, o Reino de Castelo, nesse caso concreto, a zona da Galiza a norte, e, portanto, é um território que está ali um bocadinho entre dois poderes políticos, que passa a expressão para norte ou para sul, e, portanto, é na afirmação desse território, do ponto de vista dos reis de Portugal, e já antes dele dos contos portugalenses, da afirmação desse território como um território claramente que se pretende, sem sombra de dúvida, integrar de forma mais plena no próprio reino, que se desenvolve toda uma série de medidas nesse sentido. De forma muito resumida, como é evidente, não temos aqui tempo para falar disso, mas só relembrar que este território do entre Lima e Minho correspondia nestes séculos, a partir logo do século XII, entre o século XII e o XIV, sobretudo, a uma região
que antes do século XII praticamente não tem centros urbanos, do lado que é hoje Portugal, tendo naturalmente Tui, do lado da Galiza, e uma região fortemente caracterizada por um forte poder enfim, linguagem simples, de uma nobreza senhorial que controla bastante aquele espaço e tendencialmente tenderá a tentar dominar cada vez mais. Simultaneamente, os grandes instituições monásticas, em particular do Val do Minho, e a própria Diocese de Tui. E, portanto, não esquecendo que essa questão da ligação à Diocese de Tui, como é bem conhecido também, só a partir de 1514 é que passará definitivamente para a Arquidiocese de Braga, e a partir de 882 cria-se a administração eclesiástica de Valência, mas naturalmente que aqui, até este período entre os séculos XII e o XIV, há aqui uma forte tensão sobre vários poderes que dominam este território. E, naturalmente, que uma das dimensões fundamentais, e vou já avançar, tem a ver precisamente quando, podemos ver isso com a Dona Teresa e depois, sobretudo, a partir do Afonso Henriques e dos reis seguintes, a política de claramente controlar este espaço, que em larga medida fugia ao poder régio português, passa precisamente pela instalação de fundar determinadas vilas régias, com casas de foral, que funcionarão como representantes do poder régio e agentes da afirmação desse poder régio. Ao fazê-lo, está a criar simultaneamente, os reis estão a criar simultaneamente uma rede política, mas também vão definir, que é isso que nos está aqui hoje, um espaço económico. Muitas vezes se diz, e é verdade, que o espaço político não coincide necessariamente com o espaço económico. A própria questão, por exemplo, de Portugal se constituir como um espaço económico integrado, como é sabido, é uma coisa muito recente, do século XIX, se não mesmo de início do século XX, mas, no entanto, neste caso concreto desta região do entre Lima e Minho, acabará por se desenvolver em simultâneo, vamos dizer assim, ou melhor, a próprio desenvolvimento de uma determinada dinâmica do ponto de vista económico funcionou também, do ponto de vista político, como fator de desenvolvimento e maior efetivação do poder régio nesta região. O que aconteceu aqui? Um fenómeno interessante. Nossa. Bem, aqui uns slides que desapareceram pelo meio, mas não há problema. Não sei o que aconteceu aqui. Bom, começamos aqui por esta conhecida esquema da rede dos caminhos medievais da autoria de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que é naturalmente uma referência que continuamos a manter para esta temática. Aquela bola, para produzir a expressão ali a meio, é ponto de linha. A partir dela temos precisamente o que eu quero aqui destacar. Não sei se temos aqui... Tem aqui o ponteiro, não? Não, problema. É rápido aqui. Desculpa. O que eu quero aqui destacar, no caso do ponto de linha, é precisamente esses dois eixos, não é? Dois eixos que correspondem ao eixo Ponte Lima-Valença e depois Ponte Lima-Ponta Barca, Monção, não é? Portanto, que são já dois eixos estruturantes na rede viária deste período. Desculpa. O que é importante aqui destacar, portanto, nesta rede é que vamos ter no território entre o Lima e o Minho. Neste território, como dizia, antes do século XII, não há praticamente nenhum centro urbano, excetuando muito mais lá para cima de Tui, não é? Vai-se criar precisamente o que é. Quando, em 1125, Dona Teresa funda aqui, dá a Carta Foral, e nesta chamada, então, Vila da Ponte, não é? Como é sabido, está a marcar, naturalmente, uma posição, está a marcar território, digamos assim. Mas com os reis já, sobretudo, a partir de Sancho I, Sancho II, etc., vão fundando no Vale do Minho, como a professora Amélia Andrade bem estudou, algumas importantes vilas régias, começando por Melgaço, depois Valença, como sabem, aqui estou apenas a seguir os estudos da professora Amélia,
que no início se chamou contrasta, o que é extremamente interessante, o nome contrasta porque está mesmo em frente a Tui, portanto, há aqui uma dimensão política óbvia, e depois, já no tempo de Dom Dinis, Caminha e depois Cerveira. Sendo que, simultaneamente, no Val do Minho mantém-se Ponte de Lima, e depois Viana, também com Foral, na década de 60 do século XIII. E, portanto, esta rede que aqui estamos a estruturar, vamos falar então de duas vilas régias no Val do Lima, primeiro Ponte de Lima, mais antiga de todas elas, depois Viana, e em cima, precisamente, esses quatro, portanto, Caminha, Cerveira, Monção, Melgaço, vilas régias, e estas vilas régias, quer as do Val do Minho, quer as duas do Val do Lima, vão funcionar do ponto de vista régio como fontes de afirmação do poder régio, a vila e o seu termo, mas simultaneamente vão se transformar lentamente em centros de atividade económica, o que também está claramente dentro das estratégias régias do século XIII, porque de facto havia a questão, por um lado, na margem norte do Rio Minho, também se vão fundando pelos reis castelhanos outras povoações, algumas já existiam naturalmente como Tui, mas outras, como Laguardia, etc., vão-se fundando, e portanto aqui a necessidade de uma região, sobretudo a região do Val do Minho, que tradicionalmente sempre teve fortes relações económicas e sociais entre as duas margens, mas à medida que se vai de facto afirmando como pertencendo a dois reinos, sem, evidente que estas longas e tradições entre as duas margens vão se manter, mas naturalmente há necessidade de marcar mais e, sobretudo, de, como dizia, evitar que este espaço do entre Lima e Minho, do ponto de vista económico e social, fosse mais captado pela margem norte, digamos assim, do Minho, e, pelo contrário, criar focos de povoamento, focos de poder régio, também focos de atividade económica nesta região. E, desse ponto de vista, Ponte de Lima, que é o que aqui nos chama hoje em particular, vai adquirir desde o início uma função muito importante, tal como depois Viana, porque tem, quanto a mim, e voltaremos a isso no final, uma perspectiva, uma dimensão muito específica que é geográfica, mas também é política. As vilas que estão junto ao Val do Rio Minho, também junto ao Rio Minho, têm naturalmente uma função muito importante de marcação política, como dizia, também económica, na fronteira com a Galiza, mas naturalmente estão bastante excêntricas relativamente ao Reino de Portugal e ao próprio entorno Minho em geral. Pelo contrário, Ponte de Lima no início, mais tarde Viana, se por um lado vão tentar assumir-se na prática como, e Ponte de Lima será, como já veremos de seguida, cabeça de toda esta região, tem também a vantagem de estar muito em cima, de estar muito junto da zona mais central do entorno Minho, que é precisamente a sul do Rio Minho, com uma relativa proximidade de Braga, Guimarães e até do Porto. E, portanto, essa posição estratégica que tem Ponte de Lima e mais tarde Viana, em larga medida explica porque é que se vão tornar, como ainda são hoje, as cabeças desta região. Mas vamos já concretizar melhor isso. Mas, mais uma vez, sentamos em Ponte de Lima, então, o que é importante também referir, já agora, nesta questão da espacialidade, é que, desde finais do século XIII, ou pelo menos no século XIV e XV, claramente, o reino está dividido em alguns grandes almoxarifatos. As comarcas do século XIV e grandes almoxarifatos são circunscrições para fins, sobretudo, fiscais e de dimensão, portanto, monetária, económica, régia. No entorno Minho vão surgir, provavelmente desde finais do século XIII, mas claramente no XIV e XV, três grandes almoxarifados. O almoxarifado do Porto, de Guimarães e o de Ponte de Lima. E, portanto, o de Ponte de Lima, eu aqui estou-me a seguir dos mapas também elaborados pelo professor Oliveira Marques, mas também continuam muito úteis, não é? No caso de Ponte de Lima, para fazer aqui um zoom, e nós sabemos que os almoxarifados têm o seu almoxarife, como representante régio para assuntos fiscais e económicos da região, que depois se subdividia em circunscrições mais pequenas. Para a grande parte dos almoxarifados não os conhecemos por alguns, incluindo para o caso de Ponte de Lima. E, portanto, o que já aqui a referir, nós sabemos quais são, aqui também não temos tempo para esmiuçar, mas isso, de resto, o próprio professor Oliveira Marques
publicou essa informação. Mas o que é importante no caso de Ponte Lima é que eu estou a dizer. Vai se transformar numa sede de almoxarifado, Régio, incluindo, portanto, todos o território a norte do Rio Lima, mas também alguns territórios a sul, nomeadamente nas zonas que são hoje em dia Vila Verde, ou algumas de freguesias que estão totalmente de Vila Verde e até de Barcelos, e a própria Viana, o que é Viana, tudo isto estava inserido no almoxarifado de Ponte Lima. Portanto, aqueles pontinhos são, digamos assim, subdelegações ou circunscrições de nível local, incluindo Viana, por exemplo, incluindo aquelas vilas do norte, do Minho, mas todas elas têm como centro o almoxarifado de Ponte Lima e o seu respectivo almoxarife. Veremos como depois, ao longo do século XV e início do XVI, essa centralidade vai lentamente transferir-se de Ponte Lima para Viana e também em outros níveis, o que em parte explica porque ainda hoje existe alguma rivalidade, né, tradicional entre as duas cidades, ou neste caso cidade e vila. Né? Bom, voltando então à parte económica, tendo em conta todo este panorama que comecei por referir, eu diria que em Ponte Lima podemos, para estes séculos, sobretudo 13, 14 e 15, identificar 5 grandes eixos económicos, eixos de atividade económica e comercial que se interpenetram. De forma resumida, diria que há uma primeira vertente que são produções. Estamos a falar sobretudo em eixos económicos, eixos de circulação económica, que implicam naturalmente produtos, portanto, produções, agentes económicos e rotas. No caso, um desses elementos é a produção própria, vamos dizer assim, da vila e termo de Ponte Lima, também igualmente bem estudado pela professora Amélia Andrade. A produção de vinhos, desde finais do século XIV, nós sabemos que Ponte Lima já teria antes, naturalmente, a partida, finais do século XIV e durante o XV, a Ponte Lima aposta muito, todo o seu território, na produção de vinhos com dimensão comercial. Há inclusive documentos em que se mostra precisamente com a questão do relego, né, que era habitual, mas neste caso em concreto, a vila queixa-se precisamente de haver pessoas que trazem vinho de fora e que misturam com o vinho da terra e não cumprindo o famoso relego, no fundo, que é o privilégio que eles tinham de primeiro venderem o vinho produzido em Ponte Lima, só depois poderiam vender outro vinho nesta região. Mas, portanto, o vinho figura-se como fundamental e, ao que tudo indica, com uma dimensão claramente de mercado. O mercado pode ser local, regional e até extra-regional, mas pelo menos esta dimensão. Naturalmente, cereais, algum couro, alguns produtos ligados ao gado, os mesteirais da própria vila, que têm alguma produção, mas no fundo temos aqui uma dimensão daquilo que se produz na própria vila de Ponte Lima, que tem uma dimensão de atratividade, nos casos de curta dimensão, de curto raio de distância, noutros casos de raio de ação maior, como veremos já de seguida. Só que a Ponte Lima vão convergir, enfim, relembrando aquele mapa com as vias, já um bocadinho vimos, vão convergir uma série de outras rotas e produtos. Rotas terrestres, para começar. Remete de novo para aquele mapa. Rotas terrestres vindas do Val do Minho, de Valença, de Monção, etc., mas também da Galiza, muito da Galiza. Há muitos privilégios, faz parte da política régia, nas vilas do Val do Minho, como em Ponte Lima, dar privilégios para a vinda de galegos ou de pessoas de fora do reino virem comerciar para estas feiras, porque uma dimensão também importante, paralela à criação de forais durante o século XIII, foi a criação de feiras em grande parte destas vilas. Essa dimensão da atratividade dentro do reino, portanto, em todo este espaço do Entre Lima e Minho, mas também atraindo pessoas de fora da Galiza em particular. Isso é muito claro, há vários documentos em que, precisamente, no caso de Ponte Lima, mostram isso e se queixam quando há determinadas decisões, por exemplo, a nível fiscal, ou de retirar isenções que dificultavam a vinda dessas pessoas para Ponte Lima. E como dizia um bocadinho, voltando ao mapa, Ponte Lima tem essa dimensão. Se, por um lado, atrai para si uma parte dessas produções do Entre Lima e Minho, em articulação, naturalmente, com essas vilas do Val do Minho, tem também ligação muito mais próxima com a parte sul do Lima, em particular, mesmo, inclusivamente, Braga, Guimarães e até o Porto. E, portanto, daqui há várias vias terrestres que se cruzam, e o que é importante é mostrar que nestas vilas todas entre Lima e Minho, em particular em Ponte Lima, se registra várias vezes a importância que é dada pelos concelhos a garantir que essas
pessoas, esses mercadores, lavradores, o que fosse, que vêm da Galiza, conseguissem vir cá com situações vantajosas. Em particular, refere-se a galegos que vêm de Tui, de Lagoa, de Monterrey, de Vilmanda, de Araújo, etc., a estas várias feiras. E trazem o quê? Nós não temos, como é evidente, dados, não há listas alfandegadas, não temos dados quantitativos minuciosos, temos referências documentais. Então, as referências normalmente dizem que essas pessoas que vêm da Galiza trazem panos, metais, couros, produtos animais, enfim. O que é que eles levam de Ponte de Lima, entre várias coisas, que se destaca muito? O sal e o pescado. O sal e o pescado é dos produtos que é repetidamente referido que os galegos vinham buscar a Ponte de Lima. Isso leva-nos para a terceira via, a terceira linha de atividade de dimensão económica, que é a via fluvial e marítima. Até agora falamos das vias terrestres, que é para norte, que é para sul. Temos que referir a via fluvial e marítima. Não esquecendo que é muito importante que, precisamente, Ponte de Lima e Valença, no Val do Minho, vão se tornar importantes portos marítimos. E quando digo marítimos, evidentemente eles estão afastados do mar. Mas os rios são muito mais navegáveis do que são hoje, ainda que nós saibamos que desde o século XV, pelo menos, mesmo já do XIV, começam a sofrer processos de assoreamento, sobretudo aqui o Rio Lima. Mas, portanto, essa dimensão de Ponte de Lima e Valência, por outro, serem locais onde chegam, por vezes, navios do mar, oceânicos, e transformando dessa forma em importantes centros de comércio também por esta via. Daí não se ter de estranhar que a Ponte de Lima chegasse sal e pescado que os galegos vêm buscar. E, portanto, o mesmo se passava em Valença, por exemplo. Também temos registros desse género. E depois, simultaneamente, aquilo que eu identifiquei como um quarto nível, em que podemos, ainda que se possa considerar dentro do terceiro, é que agentes de Ponte de Lima, tal como também se fazem, por exemplo, em Valença, mas neste caso Ponte de Lima em particular, estão empenhados diretamente em pescarias, em buscar o sal numa primeira fase em salinas mais próximas, as de Matosinhos, Vila do Conde, a própria zona atualmente próximo de Viana, mas encontramos-lo já no 14 e 15, ir a Aveiro mesmo, até a Setúbal buscar sal. E, portanto, tem interesses nesse negócio. O que leva ao quinto ponto, que é o comércio marítimo internacional. De facto, nós sabemos que em Ponte de Lima, tal como em Valença, há algumas pessoas, Ponte de Lima mais, aparentemente, que têm interesses nesse comércio internacional e que são capazes de exportar lãs para a Irlanda, por exemplo, de importar lãs da Irlanda e têm ligações com a feitoria da Flandres e, precisamente, exportando o quê? Provavelmente estes produtos, estamos a falar, o sal antes de mais e as pescarias, seria porventura do que mais se exportava, e eventualmente o vinho, mas sobre o vinho não temos grandes informações concretas. Destes cinco eixos que eu referi, vou dar rapidamente alguns exemplos documentais para se perceber, porque é importante não perder de vista, sobretudo para quem não é exatamente muito habituado às questões da Idade Média, é importante perceber que os documentos que temos são relativamente indiretos e, portanto, nós não temos listas, não temos fontes quantitativas como haverá para períodos mais recentes e, portanto, é muito na base da análise documental e temos muitos exemplos disto que eu acabei de dizer. Eu vou dar só alguns, só para percebermos, e porque ao ver esses exemplos, rapidamente, também nos permite aportar mais algumas reflexões. Capítulos de cortes, ontem a professora Maria Helena nos trouxe aqui um interessantíssimo e brilhante, como é costume, comunicação sobre os capítulos de cortes de Ponte de Lima. Capítulos de cortes de 1456, em que se diz o procurador, é um procurador que representa 3 vilas, Viana, Ponte de Lima e Vila do Conde. O procurador representa as 3 porque se queixa de um problema. O problema é queixam-se que os oficiais réis estão a requisitar navios de Viana, de Ponte de Lima e de Vila do Conde, navios atlânticos, portanto, que eram usados para a pesca e que o rei está a requisitá-los para transportar pão para Ceuta, as famosas sacas do pão, e até couros para Ceuta. Diz o procurador que estes lugares vivem sobretudo da pesca e grande parte dela levam para o Levante, entendendo aqui provavelmente a zona de Aragão, mas note-se que, claro, estamos a falar em ambiente de cortes, como a professora Maria Helena não tem referiu, temos sempre que descontar um bocadinho a dimensão retórica, mas o que eles estão a dizer é que estas vilas, claro, será um exagero dizer que vivem sobretudo da pesca, mas refere-se também a Ponte de Lima.
é Ponte de Lima, Vila do Conde e Viana. O que se percebe é que o Conselho de Ponte de Lima, os seus homens bons, pelo menos uma grande parte deles, certo que também entram nestes negócios, têm investimentos nisto e, portanto, este problema é comum aos três. Ainda que Viana e Vila do Conde estão mesmo junto do mar, Ponte de Lima está mais recuado, em 56 temos um Rio Lima já bastante mais assoreado, no entanto, vê-se por aqui que eles mantêm interesses nestes negócios. E dizem expressamente isto, que é muito interessante aqui este documento, dizem eles, que eles, destas vilas, usam sobretudo caravelas grandes, atualmente, porque os rios estão agora assoreados. Como se vê já o problema do assoreamento dos rios. E já não é como era de antes. Quando se deduz, usavam outro tipo de navios de maior calado. Por isso passaram a usar caravelas grandes, há pouco tempo, por requererem pouca água e por serem ligeiras a escaparem dos corsários. No mar, portanto. Mas por serem caravelas, os oficiais reis requisitam-se para transportar couros e pão para Ceuta. Então estão a pedir ao rei isenção dessa obrigação. E eles, inclusivamente, nos dizem aqui que estas caravelas vão, destes lugares, vão uma ou duas vezes por ano à Irlanda com sal e trazem lá mercadorias como panos, que são coisas que muitas das quais não se vendem nestes lugares, de Ponte de Lima, Vila do Conde e Viana. E por isso depois vão vendê-las à Galiza. E o contador da Reja, Gonçalo Afonso, até cobra delas cisas, como se vendessem na comarca, como acontecer antes. No fundo, temos aqui uma série de elementos extremamente interessantes que mostram uma parte das questões que eu estava a referir anteriormente, e é muito interessante esta questão de um procurador representar as três vilas. Houve mais casos parecidos, porque naturalmente têm interesses comuns. Já no Fórum de Lisboa, antes de 1277, se refere os haveres que vêm do Porto e Vila do Conde, e Fão, e Viana de Lima e de Valença. Portanto, aqui, de uma forma mais genérica, mais antiga, mas, bom. Avançando, só para dar alguns exemplos, aqui um exemplo muito interessante é de Valença, mas é extremamente curioso, porque mostra que em Valença havia construção naval, ainda hoje já, como sabem, não é? Ainda hoje é muito conhecida por causa do problema com os narcotraficantes da Galiza, não é? Mas ainda hoje existe essa tradição. Então, isto é 1459, um Afonso de Lourenço, vizinho e mercador de Valença, fez, há uns 5 ou 6 anos, uma barca de 50 tonéis no porto desta vila de Valença, portanto, construção naval, e foi tomada nas Berlengas, carregada de sal por ingleses, deduz que teria ido provavelmente a Setúbal. Não é? Alguns desses ingleses vieram para esta vila uns 15 dias depois, tiveram azar, não é? E foram presos e enviados ao rei para Lisboa. O rei condenou-os a pagar o prejuízo, enquanto estavam presos, mas depois, antes de pagar, mandou-os para Ceuta, era mais importante para o rei. Eles estão a reclamar por ter mandado ir para Ceuta sem terem pago o prejuízo ao Afonso de Lourenço. Mas é importante porque isto mostra, está uma capacidade de um mercador vizinho de Valença, assim como ele é identificado, que constrói um navio em Valença, um navio, portanto, para o trato atlântico, neste caso, buscar o sal, que já percebemos por aqui que o sal é de uma dimensão fundamental. Então, e um bocadinho, aqueles slides, vou-me agora lembrar os slides que há um bocadinho não apareceram, não sei porquê, apareceram aqui, mas estavam aqui, mas não apareceram, eram mapas de rios, em que se via precisamente os rios serem navegáveis, neste caso concreto, o Lima até Ponte de Lima, quando muito quanto Ponte da Barca, e o Minho até Valença. Bom, inclusive temos documentos do século XV que nos indicam, por exemplo, a existência de um navio que todos os anos vai ou para Aragão ou para a Flandres, assim que é dito, no Rio Minho, e em que quer mercadores do lado de Portugal, quer do lado da Galiza, partilham entre si o frete, isto é, partilham entre si a capacidade de transporte de produtos, ou para a Flandres ou para Aragão, em palavras opostas, mas é assim que o documento o refere. Enfim, temos informações um bocadinho esparsas. Só para concluir, referi que todo o sucesso destas rotas foi possível porque os reis, como dizia, ao fundarem todas aquelas vilas, incluindo Ponte de Lima, e dotando-as de uma série de privilégios e isenções, por exemplo, Ponte de Lima tem isenção de portagens em todo o reino, como Valença também tinha. O caso de essa dimensão de isenções dos seus próprios mercadores e de dar um conjunto de isenções parciais de alguma fiscalidade, inclusive abrir exceções para alguns produtos que normalmente não se podiam levar para Castela, mas, enfim, devido à proximidade, por vezes é essa autorização. Tudo isso são medidas régias, políticas, mas que têm um efeito económico importante. E aqui
só este exemplo, mostra aquele processo que há um bocadinho referia no início, que é, ao longo do século XV, sobretudo na segunda metade do século XV, Viana começará cada vez mais a afirmar-se como um centro que irá ultrapassar Ponte Lima nesta centralidade, o que, como já há muitos anos também a professora Amélia Andrade referiu, e eu também concordo com ela, em larga medida se deverá esta afirmação de Viana substituindo Ponte Lima, que acabará no século XVI, tal como é hoje, né? Viana era a capital de distrito, quando havia distritos. Isto muda no fim do XV e do XVI. Tem a ver, por um lado, com o processo de assoreamento crescente do Rio Lima, em que cada vez mais é difícil os navios subirem até Ponte Lima. Naturalmente, ao mesmo tempo que Viana vai se desenvolvendo, naturalmente, com também muitos privilégios régios. E, eventualmente, a questão da segunda metade do século XV, Ponte Lima ter passado, como já ontem se referiu por diferentes autores, para a jurisdição dos senhores de Lima, do Leonel de Lima, poderá também, deixando de ser uma vila régia e passando para a vila senhorial, poderá ter tido alguma repercussão, porque nós encontramos, também estou mesmo para terminar, nós encontramos alguns exemplos do século XV em que os concelhos, não aqui de Ponte Lima, mas do Vale do Minho, Valência, etc., se queixam precisamente dos representantes régios dessas regiões, responsáveis pelo controle das fronteiras, estarem a não respeitar antigas isenções e a impor novos tributos que afastam os galegos. E essas pessoas são, por exemplo, em 1454, o guarda-mor dos nossos portos, das coisas que são defesas da vida de Valença e seu tema até que a minha, é atribuído ao Leonel de Lima, mais uma vez. Digo mais uma vez, porque não falamos muito dele. Em 1459, queixam-se expressamente do Martim de Castro, alcaide que foi de Melgaço, e o atual alcaide, que é o Fernando de Castro, o professor Augusto Pizarro provavelmente saberá quem são, que também estão precisamente a impor novos tributos e até acusam-nos de algumas violências que precisamente vêm perturbar toda esta dimensão económica. E para concluir, precisamente, para concluir mesmo, é só referir que, no fundo, este espaço vai-se, de facto, afirmar como um espaço, ao longo destes séculos, do século XII e século XV, lentamente, com diferentes ritmos, vai acabar por se afirmar como um espaço com uma identidade administrativa, política, mas também económica, e claramente acabará por se, de facto, integrar mais do lado do Reino de Portugal, ainda que, como ontem se falou também, irá ter vários problemas com o famoso processo de neossenhorialização, que, como é conhecido, com frequência vão chocar com esses interesses económicos destes mercadores, etc. Até porque nós sabemos que o próprio Leonel de Lima, tal como o Duque de Bragança, por exemplo, se dedicam também, têm interesses económicos na atividade mercantil e transporte de navios. Há várias referências a navios do próprio Leonel de Lima que têm a circulação, etc. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado.